Queridos, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na quarta, nós estamos estudando sobre os dons do Espírito, especialmente baseado no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 14. E o nosso último tema foi sobre os dons de poder. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre os dons vocais. Então o tema da nossa mensagem hoje vai ser crescendo nos dons vocais. Tudo isso que nós temos ensinado para vocês é com propósito que você de fato cresça, que você conheça, que você busque e assim recebendo do Senhor que você pratique e cresça nesses dons. E esses estudos eles estão servindo também para que você compreenda como esses dons devem ser exercidos na igreja, mas também na sua vida particular, especialmente sobre esses dons. Então vamos abrir 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. 1 Coríntios 12, a gente sempre tem lido esse texto. 1 Coríntios 12, versículo do 1 ao 3. Mais uma vez reforçando, o apóstolo Paulo dizendo: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então esse é 1 Coríntios 1, do 1 ao 13. E agora vamos ler o 14, do 1 ao 5. 1 Coríntios 14, do 1 ao 5. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza e faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que, assim como o Senhor tem feito das outras vezes, que o Santo Espírito nos dirija, nos conduza, nos dê um entendimento, e nós te pedimos que todo espírito de confusão, de perturbação, de dúvida na nossa cabeça, ó Pai, seja neutralizado pelo Senhor, e que a nossa mente esteja liberada, ó Pai, para receber essa porção dessa palavra, e assim, meu Deus, tomarmos posse de tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós. Como nós cremos, nós somos aquilo que a Bíblia e que a palavra diz que nós somos, nós fazemos aquilo que a palavra diz que nós fazemos, ó Pai, e nós cremos que nós não somente iremos compreender, mas iremos viver isso nas nossas vidas. Então nos dê esse entendimento, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema hoje é crescendo nos dons vocais. Então lembrando que nós falamos sobre os dons de poder, e nos dons de poder nós falamos a respeito de etapas da nossa fé. E dessas etapas nós vimos que existe uma fé inicial, que é aquela fé que nós temos para receber Jesus como Senhor e Salvador. A gente não sabe muito sobre o Senhor, não sabe muito sobre a Bíblia, não sabe muito sobre muita coisa de Deus, mas o nosso coração crê que Jesus Cristo é o Senhor, e essa é a primeira, como é que eu posso dizer assim, é o primeiro degrau da fé. Então o pastor Luciano Subirá, ele apresenta mais 3 outros. O segundo é a fé que tem a ver com a nossa fidelidade. Não é mais só sobre crer em Jesus como Senhor da minha vida. Agora é sobre ser fiel ao Senhor com relação à minha relação com Ele, a busca a Ele, a manifestação dos frutos do Espírito Santo. Então esse seria o segundo degrau da fé. É uma fé que já cresceu um pouco. O terceiro degrau
é uma fé que já está mais madura. É aquela fé que o apóstolo Paulo diz que tanto sabe ser honrado quanto não ser. É aquela fé onde o irmão já passou ou tem passado por provações, tem sido fiel ao Senhor. É aquela expressão que o apóstolo Paulo usa, né? Posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Então Paulo, ele tinha essa fé madura. E o quarto estágio da fé é aquela fé que ele usa a expressão de uma fé emprestada, ou seja, é uma fé aonde para que nós possamos ser usados de maneira sobrenatural pelo Senhor, o Senhor coloca em nós uma porção e aí a gente pode ver manifestações de cura, de milagres e de tantas outras coisas como a própria Bíblia fala, né? Então Deus nos concede, ou em determinado momento, ou em determinado tempo, essa ação sobrenatural dele sobre nós e acrescenta um pouco na nossa fé, e aí a gente tem poder e autoridade dado por Ele, pelo Espírito Santo de Deus, para fazermos coisas extraordinárias. E queridos, hoje nós vamos falar sobre esses dons vocais, e esses eu posso dizer para vocês que eu acho que é um dos mais delicados. Quando falo delicados é na perspectiva de que nós temos aprendido e estamos buscando nos desenvolver mais com relação a esses dons. Há um tempo atrás, para mim já foi muito difícil, né, compartilhar, porque era algo que eu falava, que eu cria, mas que eu ainda não tinha essa manifestação desse dom na minha vida. Mas a gente entende que primeiro se crê e depois a gente busca e aí o Senhor nos abençoe e a gente pratica. Então, eu quero dizer para você, queridos, antes de falar qualquer outra coisa aqui, que pessoas que têm os dons vocais, que eu vou compartilhar com vocês, elas não são mais espirituais do que as outras, elas não são mais importantes do que as outras, elas não vão ter preferência no céu. Opa, você fala em língua, você não fala, os que não falam ficam aqui. Não tem isso aí. A oração não é mais poderosa, nem menos poderosa. Então, é apenas, quando eu falo apenas, não é diminuindo, é tentando explicar para vocês, é algo que o Espírito Santo nos concede e a gente vai ver qual o propósito disso. Então, pastor, eu não tenho, então não se preocupe com isso, porque eu também não tinha, e por muitos e muitos e muitos anos, eu fui pastor nessa igreja e em muitas outras igrejas, e eu creio, naturalmente, que em todos esses ministérios que o Senhor me concedeu, o Espírito Santo de Deus estava me usando e com certeza muitas vidas foram edificadas também, assim também como minha vida era edificada. Então não se sinta menor, mas também você que tem, não se sinta maior. Às vezes a gente está muito empolgado, né? Porque imagine quando você recebe um presente que você quer muito, então você se empolga, você quer contar a todo mundo, ganhei um carro, sei lá, ganhei uma roupa nova, então você quer compartilhar com as outras pessoas. Então os dons espirituais também são presentes, né? São coisas que o Espírito Santo de Deus nos dá, e a gente fica muito feliz, a gente quer compartilhar, a gente quer que todo mundo tenha a mesma experiência que a gente, viva as mesmas realidades que a gente, e a gente entende que não é no nosso tempo, mas é no tempo do Espírito Santo. Mas é claro, uma das orientações que a Bíblia nos dá aqui é que nós devemos buscar os dons, e ele até usa a expressão aqui, com dedicação, né? Então buscar com dedicação é dar o nosso melhor com relação a isso. Então nós vimos nessas duas leituras que nós fizemos, que o Espírito Santo de Deus, ele distribui os dons para a igreja, que nós não devemos ser ignorantes quanto à existência dos dons, mas também nós não somente devemos saber, mas devemos saber também como nós devemos operar esses dons. E é exatamente aqui, queridos, que muitas vezes acontece aquilo que eu posso chamar de uma desordem. É quando as pessoas, elas têm seus dons, mas elas não querem seguir orientações, elas não querem seguir uma ordem, né? E aí o apóstolo Paulo, ele vem corrigir também o uso dos dons na igreja. E por que Paulo vem corrigir isso? Paulo vem corrigir porque certamente algo não estava saindo como Deus gostaria que saísse. E não tem nenhum problema, queridos, em sermos corrigidos, não tem nenhum problema. Porque quem é que quer andar naquilo que não é a vontade de Deus, ou fazer aquilo que não é a vontade de Deus? Então nós não somente devemos, às vezes até corrigir, mas também devemos aceitar a correção
desde que essa correção seja com o propósito da edificação do corpo de Cristo. Então, podemos dizer aqui, queridos, que os dons vocais é a voz de Deus, ou é Deus falando com o povo através dos seus filhos, através dos membros da igreja. E vocais por quê? Porque tem a ver com verbalizações, tem a ver com sons que a gente produz com a nossa boca, através de palavras, ou sons que na nossa gramática não tem uma tradução, mas que diante de Deus e do Espírito Santo, isso serve para a nossa edificação. Então, os dons vocais em particular, são manifestações sobrenaturais da voz de Deus através da sua igreja, através dos homens, e seu entendimento e uso adequado são importantes para a edificação do corpo de Cristo. Então preste bem atenção. Hoje nós vamos falar de uma maneira mais rápida sobre esses 3 dons, mas nos nossos próximos cultos nós vamos falar de uma maneira mais profunda sobre esses 3 dons: o de profecia, o dom de línguas e a interpretação de línguas. São esses 3. Então, são esses 3 que os teólogos distinguem estes como os dons vocais: profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, todos os 3 são expressões, como eu falei, verbais, né? Eles são dons de fala e também são conhecidos aqui como dons da palavra. Dons da palavra, por quê? Porque é quando Deus fala à igreja, mas também quando Deus fala e edifica a nossa vida. Uma coisa que é indiscutível, vocês sabem muito bem, que os dons, eles são inspirados, né? Eles vêm através do Espírito Santo e ele tem algo bem comum entre eles, né? Então, os dons, eles não são habilidades humanas, não é algo que eu vou desenvolver de maneira humana. São para crentes, pessoas convertidas, que já se arrependeram dos seus pecados, que se tornaram a habitação do Espírito Santo, e a partir daí, essa pessoa vai manifestar esse dom, se assim o Senhor lhe conceder. Então eu quero começar falando sobre o dom de profecia. Dom de profecia. Certamente você já deve ter ouvido falar sobre eles. E queridos, quem é que não quer ser usado por Deus? Todos nós queremos ser usados por Deus. Nós queremos não somente ser abençoados por Deus, mas também queremos ser instrumentos para abençoar a vida de outras pessoas. Então, a profecia é o falar de Deus através de um homem, com o propósito de direcionar essa pessoa, ou essa igreja, ou uma nação, a fazer e a viver os princípios da palavra de Deus. Então a profecia, o Luciano Subirá vai dizer que é uma fala inspirada pelo Espírito Santo, que tem como propósito, veja só, essas 3 coisas, tem o propósito de edificar. Então, se há profecia, há edificação. Tem o propósito de exortar. A profecia também pode vir, porque mesmo quando nós somos exortados, nós também somos edificados. Então, vem com o propósito de exortar e consolar a igreja. Se nós formos ver em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, 1 Coríntios 14, versículo 3, diz o seguinte: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolo dos homens. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Alguém pode dizer assim, mas profecia era coisa do Antigo Testamento. Sim, profecias tinha no Antigo Testamento, inclusive profetas, pessoas que eram chamadas por Deus para esse ministério profético. Mas no Novo Testamento também temos profecias. O próprio apóstolo Paulo, ele está falando aqui. Ele diz, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolo dos homens. Então, quando alguém disser para você, não, profecia não tem na Bíblia, você lê 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, diz assim, olha o que o Paulo está falando para a igreja primitiva. Se ele está falando, mas quem profetiza, é porque havia profecia nessa igreja. O que o apóstolo Paulo está esclarecendo aqui?
Ele estava dizendo assim, quais são as características que essa profecia deve carregar. Ou seja, essa profecia deve edificar, essa profecia deve encorajar, e essa profecia deve consolar os homens, né? Então, tem esse propósito aí tríplico, né? Diferente de outros dons aqui, a profecia, queridos, ela tem um propósito de comunicar os pensamentos de Deus, a vontade de Deus para o presente. Ela pode também sinalizar algo do futuro? Sim, mas a profecia geralmente ela vem carregada de um ensino, de uma direção voltada para o presente. E tem com que propósito? Como a gente disse, visando o encorajamento e a instrução daquele que recebe. Então a gente vai ver que no Antigo Testamento, como eu disse, existia profecia. A profecia estava justamente alinhada, né, atrelada ao transbordar do enchimento pelo Espírito Santo no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a fala tem a ver com a fala inspirada pelo Espírito Santo. São pessoas que são escolhidas pela própria determinação, pela própria autoridade que o Espírito Santo tem de disponibilizar isso para a sua igreja. Só que tem um detalhe. O apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 31, 14, 31, que talvez você diga assim, nossa, isso aí é bem intrigante, né? Veja o que diz. 1 Coríntios 14, 31. Pois todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Nós podemos caminhar em duas linhas aqui. Uma linha é que Deus pode escolher todas as pessoas. Quando eu falo todas as pessoas, Ele tem a liberdade para escolher cada um de nós. Só que essa profecia, ela não deve ser utilizada de qualquer jeito. O apóstolo Paulo fala, versículo 32, diz, olha, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Por que ele está falando isso? Porque ele está estabelecendo aqui uma ordem para o culto. Então vamos imaginar aqui que Deus quer falar através, sei lá, de 3, 4 pessoas, por exemplo. Aí imagina essas 4 pessoas levantando ao mesmo tempo e falando ao mesmo tempo. Você acha que vai ter edificação para a igreja? Provavelmente não. Você acha que vai ter exortação para a igreja? Provavelmente não, nem consolo. Então o apóstolo Paulo está falando que na ordem do culto, né, durante o culto, isso deve ser exercido de maneira que haja uma ordem. E verso 30 diz, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Então, queridos, primeiro, esse dom o Senhor dá a quem Ele quer e está aberto a todas as pessoas. Mas o uso dele deve ser usado de maneira ordeira, né? Organizada. Vamos lá. É importante que a gente precisa distinguir entre diferentes níveis de manifestação profética. Então, quais são os níveis? O pastor Luciano Subirá, ele estabelece 3 níveis dessa manifestação profética, desse falar de Deus através de alguém. Primeiro, é uma fala inspirada. O que isso significa? Ela é disponível a todos os crentes, é uma expressão espontânea movida pelo Espírito. Então, é algo que o Espírito Santo de Deus coloca em alguém em um momento específico. Não foi aquela coisa que ela veio preparada, que ele veio preparado, mas de repente o Senhor coloca na vida dele, né? Que pode ser muito parecida com aquela questão da palavra de conhecimento, quando você leva uma mensagem para alguém.
Lembrando que uma palavra de conhecimento tem a ver com algo que a pessoa está passando. Então a gente já falou aqui sobre palavras de conhecimento. Vamos dar um exemplo. Olha, eu não sei se faz sentido para você. Vou usar aqui, por exemplo, ó, meu filho Vitor. Vitor, não sei se faz sentido para você, mas eu senti de Deus falar para você que a sua angústia com relação a, sei lá, que você está tendo com sua mãe, com seu pai, Deus está dizendo para você, e aí eu posso falar e depois pedir para que ele possa avaliar. Eu nem gosto de expressar muito essa expressão, Deus está dizendo, mas chegar para ele e dizer assim, Vitor, eu sinto que você deve ir lá pedir perdão a ela, tal, pronto. Isso é uma palavra de conhecimento, é saber o que ele está passando e de uma maneira sobrenatural, sem que ele me diga, eu revelar isso para ele e dizer um direcionamento, de repente, que Deus pode dar, porque pode ser a palavra de conhecimento, juntamente com uma palavra de sabedoria, sobre o que Deus espera que ele faça. Esse de profecia aqui é um falar de Deus, vai lá e fala tal coisa para aquela pessoa. Por exemplo, deixa eu ver aqui, uma palavra sobre uma viagem, eu sinto que Deus vai, você está buscando, como é que eu posso dizer aqui um exemplo? Sem ser aquela coisa de você direcionar a pessoa. É um falar de Deus. Por exemplo, eu posso chegar aqui para minha digníssima esposa e dizer assim, olha, Deus mandou dizer que você continue firme no seu propósito, no seu ministério, não se desvie dele e assim por diante. Então, é uma palavra diretamente de Deus para a vida de mim. Então, não é algo que eu planejei. Então, quando chegar na igreja, eu vou falar isso para mim. Eu cheguei aqui, de repente, Deus falou comigo. Não é algo que eu planejei lá em casa. De repente, Deus chega para mim e fala para fulano e tal. Então, lembrando, essa profecia, ela tem o propósito de edificar a vida de mim. Ela tem o propósito de corrigir a vida de mim. E tem o propósito também de consolar a vida de mim. Então, tanto de mim, quanto com relação à igreja. Então, essa é uma fala inspirada, ou seja, o Espírito Santo, você não veio, mas o Espírito Santo te inspirou naquele momento. A segunda é o dom de profecia. Então, não é somente um momento, essa pessoa, ela carrega esse dom. Então, uma capacidade mais consciente e desenvolvida de profetizar, não necessariamente concedida a todos. Então, essa inspiração, o Espírito Santo pode fazer com qualquer outra, mas esse aqui são com pessoas específicas. São pessoas que realmente carregam esse dom profético. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que carrega esse dom profético aqui. Eu estava com Mi e nós fomos visitar uma igreja bem humilde, bem simples, lá na cidade de João Pessoa. Uma mulher muito simples, bem humilde mesmo. Ela chegou, a gente foi se apresentar para ela, dizer que nós éramos Serra Talhada e tal. E ela começou a falar a respeito do que Deus iria fazer na minha vida, até muita coisa do que a gente está vivendo aqui hoje, que eu nem imaginava. Às vezes ela era falando e eu dizendo assim, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E ela começou a ministrar também na vida de mim. E uma das coisas que ela ministrou foi a respeito de liderança de mulheres. E era algo que Mi ainda estava pensando, né? E desenvolver isso na vida dela. E é algo que ela tem desenvolvido e vivido assim, de uma maneira muito, muito leve. Antigamente, falar para mim, por exemplo, Mi, você vai liderar mulheres? Não quero, não sei o que e tal. Mas hoje já é diferente. Ela já recebe isso com mais alegria. Então essa pessoa falou isso lá para a gente, né? Uma outra pessoa foi quando a gente foi lá para... Claro, teve com o pessoal da Zoe também. Mas estou dando outros exemplos também, que o da Zoe aqui vocês já viram algumas dessas coisas acontecendo. A gente foi lá na igreja do pastor Marcos e tinha uma conferência lá sobre família. E nós chegamos para esse pastor, ele é da Igreja da Paz em São Paulo. E eu falei, pastor, o senhor pode orar por nossa família? Então eu pensei que ele ia chegar para a gente, iria orar com a gente, Deus abençoe, tal. Não, ele falou assim, vamos sentar? E eu pensei assim, rapaz, tem tanta gente querendo falar com ele, pediu para eu sentar, né? Então eu sentei, ele sentou aqui, colocou nós em volta, eu, Mi e os 3 meninos, e eu pensei que ele iria só orar. E ele começou a dizer, olha, eu sinto de Deus isso aqui, e começou a falar coisas que nós estávamos vivendo naquele momento. E se eu não me engano, não sei se foi no mês de novembro, não foi dezembro, eu não lembro
exatamente a data, né? Mas foi um momento que nós estávamos lá na igreja do pastor Marcos. Então ela começou a ministrar ali para a nossa vida. Queridos, eu vou dizer para vocês, eu sempre fui, no passado, né, uma pessoa muito cética com relação a essa questão. Eu não acreditava nisso. Para mim, a pessoa estava inventando as coisas. Para mim, a pessoa estava querendo falar coisas para me agradar, tal. Eu sempre fui uma pessoa muito resistente com relação a isso, especialmente porque você vê na televisão, em tantos outros lugares, pessoas que, de fato, são charlatões e pessoas que exploram a fé de outras pessoas. Então, esses péssimos exemplos me fez ficar uma pessoa blindada no meu coração com relação a isso. Só que quando nós sentamos, esse pastor, ele começou a ministrar na minha vida, falar algumas coisas. Falou na vida de mim, falou algumas coisas na vida dos nossos filhos, inclusive coisas que Deus já tinha dito ao nosso coração e que nós já tínhamos dito para eles, né? Quando falou Mauro Filho, eu disse, pronto, tá vendo Mauro Filho aí direto, né? João, Vitor. Então ele foi manifestando. Então esse homem, ele carrega, pastor Arão. Se você procurar na internet, procurar pastor Arão, da Paz Church de São Paulo. Então ele é um profeta. Não somente no sentido de levar uma mensagem de Deus, mas ele é um homem também, queridos. Se Deus permitir, um dia eu trago ele aqui. Ele é um homem que tem o dom de cura. Eu fui no culto domingo de manhã, lá na Igreja da Paz, em São Paulo, e estávamos lá, eu e Mi. O primeiro culto estava lotado, esperamos terminar, quando foi o segundo a gente participou. E nesse segundo culto, ele queria pregar. E ele falou assim, olha, eu sinto que eu preciso fazer oração de cura com algumas pessoas aqui. E ele pediu para que as pessoas que tivessem determinado problema levantassem. Tinha umas 10 ou 15 pessoas se levantaram. Eu, ainda meio querendo, aprendendo ainda, e meio ainda assim, será que será? Ele levanta e fala assim, vou orar por você agora. Começa a orar pela pessoa. A pessoa fica curada. Aí eu pensei, nossa, que coisa extraordinária, né? Uma pessoa aqui, não? Só que ele foi orar por todas as pessoas. Eu fiquei pensando, não é possível que todo mundo vai ficar curado aqui, não. Ele começou a orar. E, queridos, era problema de dores, né? De movimento, tal, de perna. Ele começou a orar e as pessoas iam sendo curadas de uma maneira extraordinária. Uma outra pessoa, ela disse, não, eu não sinto que eu fui totalmente curada, mas eu já estou 70% dos meus movimentos. Aí ele falou assim, se você vier em um culto que a gente tem, lá tem um culto que é de cura, né? Esqueci o nome, libertação e cura, uma coisa assim, eu posso investir mais tempo com relação a isso com você. Então foi algo extraordinário. E como é que eu comecei a perceber? Primeiro, porque é bíblico. O dom de profetizar é bíblico, a gente vê aqui. E segundo, queridos, eu comecei a perceber pessoas sérias. Não era somente os charlatões que eu via na TV. Pessoas sérias, pessoas que carregavam ali a presença do Espírito Santo de Deus. Nós fomos para o Seminário do Espírito Santo, e o pessoal da Zoe falou assim, olha, preparem 3 mensagens proféticas para as pessoas que vão. Então, se eu não me engano, fui eu, fui Mi, foi Bela, foi Patrícia. Enfim, foi uma turma, acho que umas 12, 13 pessoas aqui da igreja. Então, nós tínhamos a missão de mandar mensagens proféticas fundamentadas na palavra e a gente orasse e dissesse assim, Senhor, o que o Senhor quer falar com fulano de tal? Então, a gente recebia uma direção, dizia o que a gente sentia, fundamentava isso biblicamente, né? E falava qual era a nossa oração. Em que aspecto nós iríamos orar por aquela vida. Eu lembro de algumas pessoas que eu falei, olha, veja se faz sentido para você. E por que a gente usa sempre essa expressão, veja se faz sentido para você? Porque, queridos, a Bíblia sempre manda nós fazermos o que com a profecia? Avaliarmos a profecia. Para ver se essa profecia realmente é bíblica. E a gente vai ver os critérios, se ela é bíblica, se ela se cumpriu e assim por diante. Então, eu fiz, né? E outras pessoas também fizeram. E a maior parte dessas coisas se encaixaram com aquilo que Deus estava fazendo na nossa vida. Não todos, mas pelo menos o pessoal da oração e alguns líderes de célula, nós tivemos aqui
um treinamento com o pastora Ana Paula e o pastor Tibério. Uma tarde nós tivemos aqui e ele foi ensinar sobre a questão sobre profecia. E ele falava que sempre a profecia vinha sempre carregado com o propósito de encontrar o ouro na pessoa. A profecia não deveria vir com o propósito de diminuir a pessoa, de expor a pessoa ou de tentar humilhar ninguém. O propósito vinha sempre com o objetivo de identificar o ouro daquela pessoa. Não que a gente só quisesse falar o bem para aquela pessoa, mas que aquilo que Deus fala tem sempre como propósito, como a gente fez, edificar a pessoa. Tem sempre como propósito o quê? Consolar a pessoa. Tem sempre como propósito o quê? Exortar. Exortar numa perspectiva de corrigir, não é no sentido de brigar, não. Deus está brigando. No sentido de corrigir a pessoa. Então, o pastor Tibério, quando deu esse estudo, ele falou nesse aspecto. Que aí abriu muito a minha mente, por quê? Porque a gente vê na televisão que profecia é sempre voltada assim. Deus está me revelando aqui uma coisa. Tem um marido aqui que está traindo a esposa. Eu não vou dizer quem é, mas ele está aqui. E não sei o quê, e tal. Às vezes numa multidão, sei lá, de 2.000, 3.000 pessoas, certamente deve ter um marido ali, ou uma esposa ali, ou alguém ali, que está traindo o seu cônjuge. Agora imagina a tensão dessa pessoa, né, que está fazendo um negócio desse. E o cara disse um negócio desse. Então, eu entendo, queridos, que a profecia, ela tem um destino. Ela não deve ser jogada ao ar. Se não tem um destino, eu acho que é bom a pessoa pensar direitinho, refletir direitinho, pedir mais profundidade a Deus com relação a isso, para depois dizer. Eu posso, de repente, ter uma impressão aqui, que tem alguém aqui, sei lá, que está pensando em se matar. E eu posso pegar e lançar uma profecia. Imagina, eu lançar isso e todo mundo fica pensando, eita, quem é que está querendo se matar aqui? Então, o importante é a gente também ter esse discernimento. E a gente falou sobre esse dom de profecia, a pessoa que carrega esse dom, como tem o dom de línguas e assim outros dons. E tem o outro que é o ofício de profeta. Tem pessoas que carregam o dom, mas elas trabalham nas mais diversas coisas. Elas não são exclusivas nessa área, mas tem outras pessoas que elas se tornam exclusivas desse ministério. Então, por exemplo, deixa eu ver uma pessoa aqui. Estela, né? Pronto, Estela. Estela lá da igreja Zoe. Ela é uma das pessoas que é uma profeta. Estela falou uma vez comigo, tem Estela e tem outras pessoas, mas uma vez ela falou comigo, e minha gente estava assim, comendo, ela falou assim, já tiraram o passaporte? Aí eu, gente, que é isso, Estela? Do nada? Tira o passaporte, não sei, tira o passaporte. A gente não tirou ainda não, a gente vai tirar, né? Mas foi assim, do nada, a gente estava assim comendo, ela, pá, falou isso. E ela falou algumas coisas com relação à nossa vida, com relação ao ministério, sobre algumas coisas que nós iríamos passar, que foi impressionante. E por que impressionante? Porque tudo que Deus faz, queridos, é extraordinário. E, como eu falei, eu sempre fui essa pessoa com esse pezinho atrás. E por que com o pé atrás? Porque eu sempre queria ver se tinha fundamento bíblico. Então, o que ela disse aconteceu de uma maneira impressionante. Inclusive, eu tenho um vídeo, não vou conseguir mandar aqui, que foi uma profecia que uma pessoa me deu. Éssila estava aqui no seminário do Espírito Santo. Sei quantos estavam aqui nesse seminário. E Éssila trouxe uma profecia para mim aqui. E uma das coisas que ela falou assim, que eu iria avançar, diz assim, em coisas que você nem sabe ainda, mas pela coragem, pelo não sei o que e tal, você vai avançar. E queridos, é exatamente isso que nós temos vivido. É como se a gente não esperasse as águas se abrirem. Nós estamos andando e nós estamos vendo Deus abrir as águas. Então, eu citei a questão de Estela, porque ela é uma pessoa que ela tem isso como ofício na sua vida, né? E ela quer ser exclusiva disso, inclusive até viver do próprio ministério. Então, quem tem o ofício de profeta, segundo o pastor Luciano,
ele diz que é um ministério específico e ainda maior do que esses outros, né? Do que a fala inspirada, do que o dom de profecia. Experimentado por poucos que carregam uma unção e uma autoridade profética em comum. Então essas pessoas já são pessoas muito experientes, elas não falam de qualquer jeito, elas têm todo o cuidado daquilo que fala, e quando elas falam, elas são certeiras naquilo que elas dizem. Talvez você diga, pastor, eu não vi muito isso aqui. De fato, aqui na nossa igreja a gente não viu muito, que nós estamos desenvolvendo, estamos aprendendo com relação a essa questão. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, você vai ver o dom de profecia. Paulo, inclusive, ensinando isso à igreja de Coríntio. Agora, pastor, isso não é muito perigoso? Tudo que a pessoa fala, não é perigoso eu acreditar? Sem dúvida. É perigoso você acreditar. Então, qual deve ser o crivo que a gente deve usar quando alguém se levantar com uma palavra profética para a sua vida ou para a igreja, né? Então, a Bíblia nos instrui a julgar as profecias. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, diz o seguinte: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, uma coisa muito clara na vida de alguém que profetiza é que ele precisa se submeter, o que ele fala, ao juízo de outras pessoas, ao juízo daquele que ele está direcionando a profecia. Então, nenhuma profecia deve ser recebida da seguinte maneira: eu estou dizendo vai ser assim, não. Eu preciso julgar. A orientação da Bíblia é julgar. Não é julgar quem fala, é julgar o que foi dito. Então, o julgamento não é apenas sobre a origem divina da inspiração, mas também sobre a aplicação correta e a fidelidade aos detalhes. Que detalhes? Primeiro, essa profecia tem fundamento na palavra de Deus. Eu lembro de um pastor muito conhecido no meio dos batistas. Hoje ele é falecido. E ele disse que ele estava no gabinete dele e uma pessoa chegou lá e falou assim: pastor, eu tenho uma profecia para lhe entregar. E a profecia é que o senhor vai se separar da sua esposa e vai casar com tal fulano. Aí ele, homem de Deus, né, entendendo que aquilo ali não tinha nada de profecia, ele expulsou, ou seja, convidou essa pessoa a sair ali do gabinete dele. Por quê? Porque não existe respaldo bíblico para isso. Você pode ter até um sentimento particular sobre isso. Eu sinto que do jeito que você está caminhando, você vai se divorciar, você vai perder o emprego. Uma coisa é ter uma sensação pessoal. Outra coisa é ter uma direção divina. Deus nunca vai lhe dar uma profecia que vá contrariar a palavra dele. Se uma profecia contraria, é algo novo que Deus está fazendo. Deus pode até fazer algo novo, mas esse algo novo não pode e nunca deve contrariar aquilo que já foi inscrito, porque o que nós temos como Bíblia foi uma inspiração do Espírito Santo, que usou homens para nos ensinar a respeito da vontade de Deus. Então, primeira coisa, precisa da palavra de Deus. Qualquer profecia deve estar em total alinhamento com as Escrituras Sagradas. Se não está, nem considere. Se a pessoa não se submete a isso, também nem considere. Você está duvidando de mim? Não, de você não. Mas a Bíblia está dizendo que eu devo julgar essa profecia. A outra coisa é cumprimento. Se por acaso essa profecia está falando sobre coisas que vão acontecer. Se a profecia tiver um elemento que aponta para o futuro, ela deve se cumprir. Se ela não se cumpriu, então essa profecia ela não foi correta. Então, tem elemento bíblico, mas não se cumpriu, então não foi correta, né? Não foi inspirada por Deus. E outra orientação é que seja, como o próprio apóstolo Paulo fala assim, que outras pessoas, outros líderes possam avaliar. Pessoas mais maduras devem ajudar a discernir e confirmar a profecia. Então, queridos, teve uma vez aqui que eu estava em um culto há muitos anos atrás, e era um culto de oração. Uma pessoa se levantou, não era da nossa igreja,
ela se levantou e ela começou a exortar, era para pedir, lembra daquele tempo que a gente falava assim? Se tiver algum pedido de oração, fique em pé, né? A pessoa ficava em pé, queria que orasse por isso, queria que orasse por isso e tal. E eu lembro que a gente falou assim, tinha poucas pessoas, ela levantou e ela, posso fazer? Pode fazer o pedido, pastor? Pode. Ela ficou em pé e ela começou a exortar a igreja, mas exortava brigando e tal. E eu ouvi aquilo ali e quando ela terminou, como não foi uma coisa pública, eu precisei corrigir também da mesma maneira. Falei, irmã, olha, e aí eu senti na hora o Espírito Santo de Deus falando, né? Você aqui que é autoridade aqui, você deve corrigir. Então senti naquele momento e eu falei com a irmã, olha, pastor aqui sou eu, Deus me levantou como pastor, então são ovelhas que eu cuido delas, então se a irmã tem alguma coisa para ser corrigida, fale comigo primeiro, mas não fale assim com a igreja, tal. Corrigi, muito bem, ela pediu perdão, tal, aquela coisa toda e entendeu. Talvez ela tenha um costume, de repente, de chegar em alguns lugares e fazer isso, tal, e as pessoas baixarem a cabeça e dizer assim, tudo bem, mas o que ela estava falando, primeiro, não coincidia com as pessoas que estavam presentes. Segundo, nesse momento aqui, a autoridade aqui pastoral era minha, então ela deveria ter chegado para mim e ter dito, pastor, olha, sinto uma mensagem de Deus assim, 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 e aí deveria, agora sim, e de primeira logo assim, foi uma coisa que me trouxe, foi muito difícil na hora, mas eu precisei fazer essa devida correção. Então, queridos, lembre-se que profecia é uma coisa muito séria, não é somente uma intuição humana, é uma direção divina, é um falar divino. E a Bíblia diz no Antigo Testamento, olha como era forte, se a pessoa profetizasse, e essa profecia não se cumprisse, ou não fosse de Deus, o profeta deveria ser morto. Como nós estamos no tempo da graça, o que a graça nos ensina é, não mate o profeta, mas julgue a profecia. Então essa é a orientação para o Novo Testamento, porque se fosse para matar o profeta, meu irmão, tinha muita gente morta aí, né? Então, deve ser avaliada especialmente por pessoas mais maduras e lideranças da igreja, como o apóstolo Paulo fala, né? Então, é fundamental que a profecia seja comunicada de forma que ela tenha um cuidado de estar alinhada com essas três coisas, com o propósito das pessoas julgarem e decidirem se querem, quando eu falo se querem, se vão seguir ou não. Então, mesmo que você fale, você tem a certeza que está falando em nome de Deus, a pessoa vai julgar se ela quer ou não. Mas você tem que fazer, minha filha, e se eu quiser pecar? E se eu quiser desobedecer a Deus? E se eu quiser ir por outro caminho? Bem, você diz, você fala, você vê se faz sentido, enfim. Se você, pastor, eu disse algo, senti que era de Deus, mas não se cumpriu, ou de repente não fez nenhum sentido para aquela pessoa em nenhum momento, o que eu faço? Bem, você está aprendendo. Então, quando a gente está aprendendo, a gente faz coisas que a gente erra e a gente falha. Por exemplo, já teve vez eu estar pregando aqui e eu citar uma coisa que não era bíblica. Me atrapalhei. E aí depois, num outro culto, eu vim e corrigi. Foi algo assim, eu falei que o diabo estava em todos os lugares. E na verdade, o diabo não está em todos os lugares. O mal, sim, tem mal em todos os lugares, mas o diabo ele não é onipresente. Só tem um que é onipresente, que é Deus, né? Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são onipresentes, são em todos os lugares, mas o diabo não. Então, eu queria dizer o mal, eu falei o diabo, então eu errei. Em uma outra mensagem, eu cheguei e falei assim, olha, eu me equivoquei quando eu disse assim, e corrigi. Então, na profecia também acontece. Você pode errar, falhar e dizer algo que foi mais da sua alma do que de Deus para aquela pessoa. Então, muito bem, sobre profecias é isso. E aí depois a gente vai estudar mais profundamente, dando exemplos bíblicos, de onde nós vemos isso no Antigo Testamento, de onde a gente vê isso no Novo Testamento, tal. Como nós podemos desenvolver isso, como eu sei se eu recebi esse dom ou não, como eu sei se eu recebi só uma inspiração, se eu recebi um dom, se eu posso exercer o dom, se eu posso exercer a função de profeta. Então, em um outro estudo a gente vai fazer isso aqui. Hoje é só mais superficial. Dom de variedade de línguas. A variedade de línguas, queridos, número 2, isso é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, onde o crente fala em uma língua que não aprendeu naturalmente.
Você pode dizer assim, pastor, eu não creio nisso. E você crê na Bíblia? Se você crê na Bíblia, nós vamos mostrar aqui para você na palavra de Deus. Então, é importante você saber distinguir. E era aqui onde eu tinha uma grande dificuldade. Porque a Bíblia, ela usa duas palavras para línguas. Em uma, por exemplo, em Atos, a línguas ali é dialeto. Ou seja, são idiomas humanos. E em Coríntios é glossa. E glossa são línguas espirituais. Então, Paulo ele usa tanto glossa ao se referir, ao falar em línguas, indicando que não se trata de uma habilidade linguística, ou seja, de algo que eu aprendi humanamente falando, mas de uma fala inspirada por Deus. E qual é o propósito do falar em línguas? O falar em línguas serve a diferentes propósitos. Primeiro, edificação pessoal. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e 4. 1 Coríntios 14, 2 e 4, por favor. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. 2 e 4. Veja o que é que ele diz, olha. Pois quem fala em língua não fala a homens, mas a Deus. Essa expressão aqui, língua, é glossa no grego. Então, você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? E aí, a Bíblia apresenta duas palavras, glossa e dialetos. Então, aqui é glossa, como vai dizendo assim, pois quem fala em glossa, ou seja, quem fala em uma língua espiritual, algumas Bíblias vão colocar essa expressão línguas estranhas, mas não tem essa expressão na Bíblia, o nome línguas estranhas. É só para dizer assim, em uma língua não inteligível, não compreensiva. Então a pessoa bota línguas estranhas para ficar mais fácil das pessoas compreenderem, né? Então, quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Agora o versículo 4. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. A gente vai ver esse outro aspecto da língua com interpretação que ficaria aqui, como como o pastor Luciano fala, no mesmo nível de profecia. Então, a gente vê que essa língua, ela tem um propósito. E qual é o propósito? Esse propósito é a edificação pessoal. Então, quando eu falo em línguas aqui, eu falo para edificação pessoal. Se tiver um intérprete, aí sim, essa língua vai servir para edificação da igreja. Mas sem o intérprete é para edificação pessoal. O que é que o apóstolo Paulo estava corrigindo na igreja em Coríntio? Então, por exemplo, eu estou aqui com o microfone, estou aqui falando para você, e eu começo, a falar em línguas aqui, sem parar. Você pode ficar até impressionado, você pode até se sentir assim, impactado, mas de fato o que eu estou falando não vai edificar a sua vida. Por exemplo, quem fala em línguas aqui? Então eu vou pedir aqui para Mi vir aqui na frente. Fala aqui, meu filho. Cadeira, Mi. Às vezes a gente fica com timidez. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque se você for observar, não existe um padrão aqui, não. Eu vi algumas pessoas levantando suas mãos. Se você olhar para o fulano tal, ele vai falar de um jeito. Se você for ver Mi, ela fala de outro. Às vezes existe uma coisinha ou outra parecida, mas ninguém falou inspirado uns nos outros. Nós falamos inspirados pelo Espírito Santo. E aí vem aquela questão assim, sim, mas como é que você fala? Você não entende e você é edificado. Me explica aí, pastor, como é que isso acontece? Eu não sei explicar. Eu não sei explicar como é que eu falo algo que eu não entendo, mas que o meu espírito é edificado. E o que é que a Bíblia fala no versículo 4? Bota aí de novo.
Quem fala em línguas edifica a si mesmo, vai. Mas quem profetiza edifica a igreja. Passa. Não. Volta para o 2. Pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende. Pelo Espírito fala mistério. O que é um mistério? É o que ninguém sabe. Rapaz, entrou uma caixa lá na casa de Juscenildo e está um mistério. Ninguém sabe o que é que tem naquela caixa. A gente sabe que a caixa é grande ou é pequena. De repente pode perceber se ela é pesada ou ela é maneira. Mas entrou uma caixa lá. Isso é um mistério. Só vai saber quando o quê? Quando abrir a caixa. Então, queridos, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, quem fala para edificação, fala para a própria edificação. Deixa eu abrir de novo o texto aqui. Pois quem fala em línguas não fala aos homens. Ou seja, quem fala em língua não fala aos homens. E fala para quem? Para Deus. Agora, de fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Versículo 4. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Então, ele está colocando assim, ó, uma coisa é línguas, outra coisa é profecia. Por que Paulo está fazendo isso aqui? Porque ele queria mostrar para a igreja que o mais importante ali era a profecia. Que a vontade de Deus fosse colocada para a edificação da igreja. E não necessariamente o falar em línguas que só iria edificar a minha pessoa. Então, se eu começar a falar em línguas aqui, eu vou começar a edificar a minha vida. Mas, se houver um intérprete, você vai ser edificado. Pastor, mas essa interpretação, a pessoa que recebe esse dom de intérprete, então toda vez que ele chega perto de alguém, ele já consegue definir isso aí? Eu acredito que não. Porque eu vejo em situações muito específicas em que o intérprete, ele não interpreta. Eu conheço pessoas que têm esse dom de intérprete. Por exemplo, o pastor Marcos, ele tem. Eu vi uma outra pessoa que foi uma tia de Micherline. Esqueci agora o nome dela. Ela saiu aqui agora. Estávamos em oração, outras pessoas oraram. Eu fui para um retiro da igreja missionária, outras pessoas oraram em línguas. Mas quando foi uma determinada pessoa que começou a orar, essa pessoa começou a interpretar. Então eu acredito que há momentos em que Deus está querendo somente edificar a vida da pessoa, mas há momentos que Deus está querendo edificar toda a igreja, e é por isso que tem o intérprete. Então eu já vi pessoas interpretando ao vivo, como a gente vê também na internet. Certo? Então, é para edificação pessoal. Uma outra coisa, e aí que acontece em Atos capítulo 2, é um sinal para os incrédulos. O que acontece em Atos capítulo 2? As línguas, elas foram um sinal para os incrédulos, onde as pessoas de nações diferentes ouviram o evangelho em sua própria língua. No entanto, Paulo adverte que o uso indiscriminado de línguas em público, sem interpretação, pode levar o incrédulo a pensar que os cristãos estão loucos, né? E aí ele fala, 1 Coríntios 14, 22 e 23. Veja o que Paulo fala para a igreja. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir, e todos falarem línguas, e entrarem alguns não instruídos, ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Então, por exemplo, nós já sabemos que o dom de línguas é uma verbalização em que você vai entoar sílabas ou palavras que são incompreensíveis ao homem. Então, você já sabe disso. Se eu ver alguém aqui orando, eu vou dizer, está falando, está orando aqui em línguas. Mas uma pessoa que não tem esse conhecimento, vai entrar e vai dizer assim, está doido? Olha o jeito que essa pessoa está falando. E é normal que ela, por quê? Porque ela nunca estudou nem nunca viu isso. Então Paulo estava querendo evitar que isso acontecesse na igreja de Coríntio. Que as pessoas ao entrar, os incrédulos, eles olhassem, todo mundo, e aí, todo mundo falando ao mesmo tempo e tal. A pessoa olha assim, rapaz, isso aqui, essa igreja, isso não é igreja não, isso aqui é um hospício. Natural, iriam pensar isso, por quê? Porque não foram instruídos com relação a essa questão. Por isso que Paulo, quando fala sobre os dons, ele diz assim, ó, não sejam ignorantes com relação aos dons. Então vamos voltar aqui. Então é um sinal para o incrédulo. Em Atos capítulo 2, a palavra línguas,
não é glossa. A palavra línguas é dialeto. E é por isso que ele diz que as pessoas compreenderam na sua própria língua. Mas preste atenção. Existiam pessoas de vários idiomas. De vários idiomas. Como é que as pessoas compreenderam ao mesmo tempo? Vamos imaginar que tivéssemos ali franceses, russos, japonês, chinês, espanhol, brasileiros. Então, cada um de nós tem um idioma, tem um dialeto. Como é que está todo mundo junto? E todo mundo, naquele momento, compreende na sua própria língua. Então, há uma linha que diz que quando os apóstolos começaram a falar em línguas, foi o próprio Espírito que fez com que as pessoas entendessem. Claro, foi sempre o Espírito, né? Fez com que as pessoas entendessem na sua própria língua. Mas não quer dizer que a pessoa, quando estava pregando, ele estava falando no português, no inglês, no francês, ou assim por diante. Por quê? Porque tinha pessoas de várias nacionalidades. Mas existe uma outra interpretação de que quando foram falados ali, as pessoas começaram a falar em idiomas, nos dialetos das pessoas ali, sem que eles tivessem conhecimento daquele dialeto. Então, o extraordinário ali não foi o xarabarará. O extraordinário ali foi a pessoa falar inglês sem nunca ter estudado inglês. Foi falar francês sem nunca ter falado francês. Não que fosse essas línguas que estivessem lá hebraico, aramaico e assim por diante. Então, o milagre ali foi essa ação extraordinária do Espírito Santo de fazer alguém que não falava em determinado dialeto falar. Então, existem essas duas linhas com relação ao livro de Atos. Mas o mais importante aqui, queridos, não é como foi, mas especialmente que a palavra alcançou aqueles que não compreendiam essa palavra. E se você for observar, todos entenderam ali em Atos capítulo 2? Não. Por que não? Porque tem uns que falam aqui, estão embriagados. Então tem algumas pessoas ali que mesmo com essa ação do Espírito Santo, não entenderam e apontaram que essas pessoas estavam embriagadas. Então, o dom de línguas também serve como sinal para os incrédulos. E a última que eu já falei aqui, que é para a edificação da igreja. E quando é que isso acontece? Quando existe um intérprete, né? Quando Deus levanta alguém para interpretar aquela língua. Quando a interpretação falar em línguas, edifica a igreja e funciona de forma equivalente à profecia, como o próprio apóstolo Paulo fala aqui, né? Ou seja, eu estou falando aqui, mas essa meu falar está carregando uma mensagem de Deus para a igreja. Então, os dons de variedade e interpretação de línguas são manifestações exclusivas da nova aliança, ou seja, no Novo Testamento, e não ter a sua expressão no Velho Testamento. Então, algumas pessoas vão dizer, mas tinha no Velho Testamento? No Velho Testamento não tem essa sinalização, somente no Novo Testamento. E, em grosso modo, depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais, o dom de interpretação é eu falar aqui em línguas e outra pessoa que está ali ao meu lado interpretar para aqueles que estão presentes na igreja. Eu quero fechar, queridos, como nós podemos crescer nos dons vocais. Pastor, eu estou curioso, eu quero crescer mais, não compreendo muito bem. Já tenho, eu quero continuar desenvolvendo. O que eu preciso fazer? A Bíblia me ensina a buscar com zelo. 1 Coríntios 14, versículo 1, ele diz: siga o caminho do amor e busque com dedicação, com zelo, os dons espirituais. Aí ele fala assim, principalmente o dom de profecia. O que eu tenho que fazer para crescer nesses dons? Primeiro você tem que buscar. Mas o Espírito Santo não dá aquele que quer, é verdade. Ele dá aquele que quer. Mas, se você está buscando, há uma grande probabilidade de você receber. O próprio Senhor, ele fala assim, buscar-me-eis e me achareis quando vocês buscarem de todo o vosso coração. Ele diz, por que ele fala de todo o vosso coração? Ele diz assim, quando vocês só me buscarem. Porque tem a ver com uma intenção. Qual é a sua intenção em buscar esse dom? É aparecer? Não vai receber. É se achar mais espiritual do que o outro? Não vai receber. Provavelmente não vai receber. Então,
Se eu quero crescer nesse dom, eu preciso buscar. Paulo, ele não somente ensina, ele está exortando, corrigindo a igreja a procurar com zelo os dons espirituais. E ele fala principalmente o dom de profetizar. Segunda coisa que você tem que pensar: simplifique, queridos. Não espere a coisa espetacular. O que eu esperava? Eu esperava que viesse assim um momento assim que eu ia sentir um calor, um negócio assim impactante. No meu caso, não foi assim. Então, comece com a fala que você sente que foi inspirada por Deus. Uma percepção simples do Espírito. Talvez você vai dizer assim, algumas pessoas vão dizer assim: isso é bobagem. Eu te entendo, porque eu já estive também nesse lugar. Mas olha, como é que começou comigo? Começou com uma sílaba. Babá. Espera aí, pastor, babá? Aí, isso me quebra, pastor. Meu irmão, foi assim que começou comigo. Eu não tinha por que mentir para vocês. Eu não tinha por que inventar para vocês. Foi assim que começou. E aos poucos, quanto mais eu vou falando, mais Deus vai manifestando. Então fala aí. Eu poderia falar, mas não é o fala aí. Qual o propósito disso? Com que intenção você quer receber? Ou com que intenção você quer conhecer isso aí? Então comece numa coisa simples. O que vai acontecer com você? Você vai pensar assim: não, isso veio de mim, não, isso é coisa do meu pensamento. É exatamente isso que acontece. Tem que vir do seu pensamento. Você começa a falar, são expressões que vêm do seu pensamento. Mas não tem que vir de Deus, é Deus colocando, é o Espírito Santo de Deus colocando no seu pensamento. Porque se você não pensar, você não vai falar nada. Se eu não pensar, eu não vou saber nem onde é que eu estou, nem o que eu estou fazendo, nem nada. Então, passa pelo racional, mas não permanece aqui no racional. Ele se torna uma verbalização que se derrama no espiritual. Outra coisa, pratique. Os dons se desenvolvem com o uso. O apóstolo Paulo disse que nós devemos praticar em amor, mas nós devemos praticar, porque todos poderão profetizar, para que todos aprendam. É isso que Paulo diz. Então tem que praticar. Seja profecia, seja dom de línguas, seja o que for, você vai praticando. Então, por exemplo, quando eu tenho alguma coisa assim, eu falo para alguém e falo assim: deixa eu compartilhar uma coisa com você, eu estou aprendendo. E eu não falo isso, não é para me sentir mais humilde, não. Eu falo isso para dizer assim: eu posso falhar. Olha, veja se faz sentido, veja se isso é de Deus realmente para a sua vida. E queridos, se você não praticar, você não vai saber se você tem e se você desenvolve esse dom. Julgue com cautela, não tire conclusões precipitadas. Toda manifestação deve ser julgada à luz da palavra e de uma liderança madura. Então você viu alguém fazendo? Isso deve ser julgado, ou seja, considere isso aí, não negue. Isso aí não é de Deus, isso aí é invenção do homem. Julgue, meu irmão. Veja o que tem na palavra. Às vezes eu fico pensando assim: meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Que eu levei tantos anos para compreender, por exemplo, o dom de línguas. Levei tantos anos para entender isso. Estava aqui na minha frente, está aqui nas Escrituras Sagradas, o apóstolo Paulo falando sobre isso. Que trava foi essa que eu tinha no meu coração? Sabe qual era a trava? Eu já sei, eu já tenho uma posição, eu não vou nem procurar estudar mais sobre isso. Estude. Começa a dizer: Espírito Santo, faça em mim aquilo que o Senhor fez aqui. Leia Coríntios em um tempo, e especialmente nesse texto, começa a dizer: Senhor, Espírito Santo, faz isso comigo aqui. Meu irmão, ninguém vai botar a mão na sua cabeça e você vai ver como isso vai acontecer. Pode orar impondo as mãos? Pode, a Bíblia orienta com relação a isso. Mas busque verdadeiramente isso no seu coração. E outra coisa, busque pessoas que são mais experientes. Eu tinha essa dificuldade. Já falei para vocês a minha experiência com a pastora Cristiana. Fala aí, ela falou, eu disse: não creio em nada disso. Ela me respeitou. Por quê? Porque eu tinha uma compreensão limitada sobre isso. Mas depois eu comecei a buscar. Fui vendo pessoas que tinham dons e comecei a perguntar para essas pessoas: como é que isso aconteceu? Porque uma coisa é ter o conhecimento da palavra. Isso é bíblico, ok. Mas como é que isso se move na minha vida? Como é que eu sei que eu recebi esse dom? Como é que eu uso isso aí?
Como é que eu sei que eu posso orar por outra pessoa para que essa outra pessoa também receba? Então, às vezes ficam essas dúvidas no nosso coração. Então, se você ainda tem essas dúvidas, eu quero te convidar a participar de quarta-feira, para a gente poder tirar essas dúvidas com você. Então, queridos, por exemplo, no nosso retiro espiritual, nós temos o propósito também de falar sobre essas questões, desses dons. Então, se você não fez inscrição para o encontro com Deus, você pode fazer isso aí. Então, não dá para a gente aprofundar, porque a gente não vai ter um tempo, mas vai dar para mais 2 ou 3 encontros, que a gente vai falar mais profundamente sobre os dons locais, especialmente porque essa área é uma área onde nós, batistas, precisamos aprender bastante, né? Então, os dons locais, eles são ferramentas que são poderosas, que Deus já nos deu para a edificação do corpo de Cristo. Tudo que Deus dá, Ele está pensando na igreja. Ele não está pensando em você individualmente. Ele está pensando na igreja. Isso vai edificar a minha igreja, isso vai fortalecer a minha igreja, isso vai encorajar a minha igreja, isso vai exortar a minha igreja, vai, então eu dou. Não são para poucos escolhidos. Existe uma classe especial aí que Deus se manifesta. Não tem isso, irmão. Tire isso da sua cabeça. Isso é uma coisa que o inimigo colocou na sua cabeça, que tem pessoas especiais, tem pessoas que... Não, tem pessoas que buscam talvez mais do que você, mas não existe isso. Deus não faz acepção de pessoas. Bote isso no seu coração. Bote isso no seu coração. Deus não trata mais, abençoa mais uma fulano do que Beltrano. Não, se Deus quiser, e você buscar, como o apóstolo Paulo fala, buscar com zelo, com dedicação, você também vai ser alcançado, né? Então, qual é o meu conselho, né? Nós possamos buscar, como o apóstolo Paulo falou assim, reavivar esse dom que já está em nós pela fé. Então, se você crê que pela fé já está em você, diga, Senhor, manifesta esse dom em mim. Pastor, vai ter um momento da gente fazer isso? Vai ter, não vai ser hoje aqui. Mas vai ter um momento onde a gente vai ministrar isso na sua vida, para que o Espírito Santo de Deus flua na sua vida e através da sua vida, com o propósito de edificar aqui a nossa igreja. Eu quero finalizar aqui, queridos, já finalizando mesmo, de fato. Eu já falei com vocês sobre a questão do pastor Valmir, né? Que ele veio pregar aqui. E que o pastor Valmir, à noite, sentiu de Deus que deveria orar e as pessoas fossem ministradas, recebessem o dom de línguas. Não sei se vocês todos estavam aqui. Mas, inclusive, crianças foram ministradas pelo Espírito Santo. Cadê Manu? Manu está aí? Manu está ali, né? Manuzinha, ela foi uma das pessoas que recebeu o dom de línguas naquele dia. E, gente, Manu terminou o culto. E aí, Manu, tá tudo bem? Tá tudo bem, pastor? Vá. E não parava. E ninguém estava dizendo assim, vai ficar repetindo, Manu, para ficar bonita aí, o pessoal acreditar. Não. Ela ficou. Vá. E a gente foi, esperou, e esse culto demorou. Vocês estavam aqui, quem estava domingo à noite viu como demorou. E demorou. O negócio demorou. E foi muita coisa. Quando nós saímos, fomos deixar a Manu em casa, com a mãe dela, e fomos levar outras pessoas também. A gente foi lá, Manuzinha dentro do carro, né? Todo mundo lá, falando com vergonha sem Manuzinho. Vá. Aí eu pensei assim, meu Deus, será que vai... Eu fiquei pensando assim, será que isso aí vai parar? Porque ela não parava, né? Eu também não ia dizer assim, para, Manu, porque até a própria Bíblia diz que nós não devemos pedir para ninguém se calar nesse sentido, né? Ela continuou. E eu lembro quando ela foi descer do carro, ela falou, tchau, pastor, obrigado. Isso aí, vá. Fechamos a porta, ela continuou no vá. E para a Juliana falou que ela só parou quando dormiu, não foi, Juliana? Cadê a Juliana? Aqui, né? Só quando ela dormiu. Mas até dormir ela estava lá. Você acha que Valmir combinou com o Manu e disse, Manu, deixa eu te falar, tu vai fazer um bababá até não aguentar mais. Você acha que... Porque se combinar com um adulto eu até entendo. Mas uma criança... Por que eu estou falando isso, queridos? Não é que eu estou forçando, é que você abra seu entendimento. Senhor, se isso é do Senhor mesmo, se isso na tua palavra é desse jeito mesmo que o pastor está pregando, me mostra. Eu não uso mais essa expressão no sentido de dizer assim, eu te desafio, mas assim, eu te encorajo. Faz essa oração.
Talvez você diga, pastor, eu já fiz várias vezes essa oração. Tamo junto, eu também fiz várias vezes. Eu dei muitas voltas no meu tapete lá. Eu orei, foi muitas madrugadas, muitos dias, muitas conferências e nada. Até que Deus pudesse ministrar isso e o Espírito Santo ministrasse no meu coração. Eu estou falando só sobre o dom de línguas. Tem profecia, tem interpretação. Pastor, você interpreta? Não, ainda não. Mas eu peço a Deus que Ele me conceda. E de repente tem outras pessoas também que estão orando nessa perspectiva. O que eu quero, irmãos, é que você tenha conhecimento dos dons de Deus. Que você compreenda que são bíblicos. Que você compreenda que não é para uma classe, para a igreja primitiva, é para todos nós. Que o Espírito Santo de Deus, ele não mudou. O Espírito Santo de Deus, ele continua salvando vidas, ele continua ministrando dons, ele está aqui nessa noite, ele está falando ao seu coração. Um dia eu estava aí onde você está, e eu ficava assim no meu coração, resistindo. Bem, enquanto eu resistia, não tinha como abrir a porta, não tinha como o Espírito Santo de Deus falar. Mas se ele quiser falar, ele fala. É verdade. Se ele quiser falar, ele fala. Se ele quiser fazer o que ele quiser, ele faz. Agora, não é assim que o Espírito Santo de Deus age, não é verdade? O Espírito Santo de Deus, ele nos dá a oportunidade de compreendermos, abrirmos nosso coração e sermos ministrados. Até o próprio Jesus, quando falou para os discípulos, ele disse o seguinte para os discípulos: vão para Jerusalém e vocês vão receber o dom do Espírito. Então, Jesus até deu uma ordem: vão para Jerusalém. Se eles não fossem, não receberiam. Então entenda que tem a ver com a disposição nossa disso aí, tá? O que é que Deus nos dá? Obrigado. Nem a tua salvação foi obrigada. Ninguém chegou no teu pescoço assim: olha, recebe Jesus agora. Não, a gente decidiu isso. Nossa fé, aquela fé, primeira fé, né? Para compreender Jesus como Senhor. Você não recebeu? Então, o Espírito Santo também, os dons não são diferentes. Então, próxima quarta, a gente continua com profecias e com dom de línguas. Ok? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós estamos ministrando aqui, direcionado por Ti. Os corações que aqui estão, eles estão para receber essa palavra. Naquele dia em que o Senhor desceu, nem todos receberam. Alguns até acharam que os apóstolos estavam embriagados. Mas, Espírito Santo, eu quero te pedir que desde agora o Senhor já comece a se manifestar nesses corações, nessas vidas. Quem ainda não foi ministrado com esses dons, todos eles que nós já compartilhamos aqui, que o Senhor já comece a ministrar no entendimento, no espírito dessa pessoa. Que o Senhor vá tocando aonde o homem não pode tocar, onde as palavras humanas não podem chegar, mas o Senhor pode chegar, Espírito Santo. Nós oramos por um entendimento dos céus. Ó Espírito Santo, nós cremos que Tu estás aqui nessa noite. Tu não é uma energia, nem é uma força, apesar de ser forte. Tu não é um sentimento, Tu és uma pessoa em que nós Te amamos, Espírito Santo, e clamamos por mais de Ti no nosso meio. Ao ministrar sobre os dons, nós não queremos apenas os dons, nós queremos o Senhor, Espírito Santo, que nos concede dons. Eu te peço, Espírito Santo, agora, que o Senhor já vá tocando nessas vidas, já vá ministrando nesses corações, já vá quebrando as nossas resistências que foram estabelecidas por anos de ensino superficial, ensino humano. Meu Deus, tudo que foi humano, somente humano, que o Senhor tire de nós, mas aquele que for do Teu Santo Espírito, que o Senhor faça crescer em nós. Aqueles que já têm o Espírito Santo, aqueles que já foram salvos, já estão preparados e prontos para receber esses dons. Então derrama sobre a vida deles uma porção do Senhor, uma porção da Tua vontade, Espírito Santo, mas também dons que venham a edificar, fortalecer, encorajar e direcionar a nossa igreja. Eu te peço isso, eu te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém, queridos, amém. Aleluia. Vou pedir para o pessoal que vai para o encontro, por favor, para permanecer, tá? Para a gente ir para a salinha.
E quarta-feira a gente tem um momento das perguntas, porque a gente entra nos dons diretamente. Deus abençoe, meu povo. Os voluntários.